Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aí, gente, a nossa unidade 4, tá? Aonde ela faz parte do nosso segundo bimestre, então nós vamos ter aí a presença da unidade 3 e da unidade 4. Nessa unidade 4, gente, nós vamos falar sobre a natureza em transformação. Então, quais são as modificações que vêm ocorrendo, né? Infelizmente, às vezes existem algumas ocorrências que ocorrem de forma natural, mas na maioria das vezes, tudo que tem dentro do nosso meio ambiente e que vai se perdendo, ela é causada pela nossa ação humana, né? Não por todos, mas por grande parte. Gente, no tema 1 aqui, na página 4 e 5, nós temos uma imagem que mostra aí, gente, algo bem específico que vem ocorrendo aí, gente, com muita frequência. E nós temos um pequeno texto com 5 perguntas. Então, são perguntas pessoais. Vocês vão estar lendo, olhando a imagem e vão responder, tá bom? É pessoal. Na página 6, galera, nós temos aqui o equilíbrio do ecossistema. É uma parte muito importante, onde visa aí o processo, gente, do meio ambiente. Então, a partir do momento, gente, que nós temos uma biodiversidade aonde ela vem sofrendo perdas, existe o processo aonde desperta em algumas pessoas a preocupação de cuidar, né, de zelar, como se fosse a sua própria casa. Então, a parte da ecologia é aquela parte que se dedica mesmo a compreender, a estudar, o movimento que vem ocorrendo dentro do meio ambiente. Então, automaticamente, a ecologia, ela trabalha para contribuir, para tentar, gente. Não dá para falar assim, olha, vamos acabar com o desmatamento. Não, isso aí não tem como. Mas existe a possibilidade de minimizar esses desastres que vêm ocorrendo dentro do meio ambiente. E a primeira parte, gente, é conscientizar as pessoas que aquelas ações que são realizadas, que são feitas, elas vão trazer um dano muito grande, né? Então, o processo da preservação, do cuidado, né, de mostrar para a população, para as pessoas, que tudo isso, gente, vai trazer um desequilíbrio para o meio ambiente, vai trazer um desequilíbrio para o ecossistema e que todos nós vamos ter que pagar o preço. Então, a ecologia, ela trabalha com esses processos, aonde ela tenta mostrar que a partir do momento que vem ocorrendo esses processos de desmatamento, queimada, ele vai desestruturando as relações ecológicas. Então, automaticamente, a relação ecológica, gente, ela faz o quê? Ela traz benefícios, ela beneficia apenas as pessoas que estão vivendo naquele ambiente, ela traz, né, gente, a ação de formação, né, para aquele sistema. Então, a partir do momento que eu não tenho essa relação ecológica, automaticamente eu vou ganhar, né, provavelmente pelo que eu vou retirar, mas automaticamente eu vou estar prejudicando, né, outros seres, outras espécies que vivem em um determinado ambiente, tá bom, galera? Então, nós temos aqui o papa-toca do sul, que é uma espécie brasileira de ave que acompanha as formigas, né? E ela acaba se beneficiando ao capturar esses insetos. Então, automaticamente, eu tenho uma relação muito bacana, né, galera? Aonde eu vou ter essa troca, esse benefício que ocorre de uma forma mútua, né? Só que a partir do momento que este ambiente ele é desmatado, ele sofre uma queimada, automaticamente eu tenho, gente, um processo muito intenso que é o processo de captação desses animais. Então, aonde eles vivem, então acaba se perdendo, né, esse habitat, esse lugar, e automaticamente eu vou ter um desequilíbrio, né, dentro dessa estrutura. E não só, né, o papa-toca do sul, mas também a formiga, que ela acaba se beneficiando de uma certa forma, porque faz parte dessa relação ecológica que tem dentro desse sistema, dentro desse ambiente, tá bom, galera? Então é muito importante saber analisar todos esses processos que ocorrem dentro do ecossistema. Na página 7, nós vamos ter aí, gente, algumas relações que pode ocorrer entre os seres vivos. Algumas vão beneficiar ambas, outras, uma vai beneficiar e a outra não vai prejudicar, e outras
uma vai ser beneficiada e a outra vai ser prejudicada, que nós chamamos aí de parasitismo. Mas vamos começar aí, gente, com o processo do comensalismo, né? São algumas relações ecológicas que ocorrem. Logicamente que para essas relações ecológicas acontecer, é necessário que eu tenha um ecossistema, que eu tenha algo aonde possa habitar todas essas estruturas, todas essas espécies. Então, o comensalismo, gente, ela faz parte de uma relação ecológica entre espécies diferentes, tá? Na qual uma delas se beneficia sem prejudicar a outra. Então, o comensalismo, gente, é algo muito bacana e que apresenta, gente, naquela imagem anterior, entre a formiga e algumas aves. Então, a formiga, ela acaba se beneficiando, mas ela não prejudica, né, a formiga. Então, automaticamente, existe todo um processo aí de colonização que ocorre entre esses indivíduos, tá? Então, ele vai à busca do alimento, mas sem prejudicar o outro. No segundo, nós temos aí o inquilinismo, tá? Que é uma relação ecológica em que uma espécie, que no caso é o inquilino, beneficia-se, obtendo abrigo ou suporte no corpo de uma espécie, também sem prejudicar. Então, vamos lá. O comensalismo, ele não procura um lugar para viver, para se abrigar. Já no inquilinismo, eu vou ter esse processo aonde ele vai ter o abrigo, né? Então, nós temos aí a imagem, né, da bromélia, aonde ele vive em troncos de árvores, então ela acaba se adaptando em um outro componente, mas ele não prejudica, tá? Ele só tem lá o processo do seu habitat. Depois, na outra imagem, eu tenho um ninho de João de Barro, que tem sobre as árvores, aonde essa ave constrói seu ninho sobre galhos de árvore. Então, ele vive naquele lugar, mas ela não vai trazer danos para essa outra espécie, tá bom? Na página 8, eu vou ter o mutualismo. O mutualismo, gente, é uma relação também ecológica entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Então, eu vou ter lá espécies diferentes que estão se interagindo uma com as outras, mas as duas vão se beneficiar, como, por exemplo, as hifas de fungos e as raízes de morango. Então, ambas acabam tendo essa interação muito forte entre elas, tá? Depois eu vou ter a protocooperação. É também uma relação ecológica onde as duas espécies envolvidas são beneficiadas, porém elas não são dependentes entre si, tá, gente? Então, o que acontece? Elas acabam tendo essa associação entre elas. Então, nós temos aqui a imagem onde eu tenho o crustáceo bernardo de uma espécie, tá? Que ela ocorre o processo do abrigado dentro da concha, sobre o qual vivem anêmonas do mar. Então, nessa relação aqui de protocooperação, acabam tendo uma dependência muito grande. Então, elas não conseguem viver separados, né? Elas estão ali grudadas entre elas. Então, elas se beneficiam, mas ambas têm que ficar ali grudadas, um corpo na outra. Tá bom, gente? Na página 9, nós vamos ter aqui alguns exemplos de relações ecológicas, tá? Acho que eu mostrei para vocês aqui a foto, né? Na página 9 eu vou ter aqui outras imagens de relações ecológicas, tá? Então, automaticamente, no meio ambiente, ocorre diversos tipos de relações. Na primeira, gente, aparece aqui o embaubá branca, que é uma espécie mais comum dessa árvore, que são associadas aí na Mata Atlântica, então nesse bioma. Na imagem 2, eu tenho as formigas de gêneros de Aztec, que vivem no interior do caule. Então, elas estão vivendo naquela região. As formigas se alimentam de um tecido vegetal do interior oco do caule, e ela tem essa associação dessa substância com base na folha. Então, é uma relação de protocooperação. Nós vamos ter na imagem 3 aí as preguiças de coleira, onde ela se alimenta dos brotos das folhas dos embaubás. Então, no caso, essas formigas, elas não atacam esse animal.
Na imagem 4, eu tenho os frutos de baobás, que servem de alimentos para muitos animais, que podem atuar como agentes dispersores, tá? No caso, eles dispersam a semente. E na imagem 5, eu tenho os agentes que são dispersados, que se espalham as sementes para longe da mãe. Quando eu falo da mãe, gente, é da onde ela surgiu. Então, ela acaba sendo levada para longe dessa região. Tá bom? Na página 9, galera, nós temos aqui uma perguntinha também, pessoal, tá? Sobre essa relação ecológica que ocorre. E aí, pra semana que vem, nós vamos dar continuidade aí, gente, na página 10, através da competição. Então, por enquanto, nós falamos desses 4, tá? Na página 10 também tem uma perguntinha pessoal. Então, as relações ecológicas, gente, elas podem estarem o tempo todo unidas, aonde, gente, eu não vou trazer dano para aquele meio. Então, até agora, a gente falou de relações aonde ela não prejudica o outro. Então, da mesma forma que eu tenho relações ecológicas boas, onde as pessoas conseguem, onde os seres vivos em gerais, né, conseguem viver sem prejudicar, mesmo que ela tenha que ficar com aquela dependência, mas ela não traz nenhum dano para outra espécie. Então, as relações ecológicas, elas são muito importantes. Então, tem um lado bom, né, de uma relação ecológica, mas também tem um lado ruim, que nós vamos dar continuidade aí, gente, na próxima semana. Então, nós paramos aqui na parte da competição, tá bom? Então, vocês vão estar respondendo aí a página 9, que é uma resposta pessoal, e a página 10 também. E a página 4 e 5, que é um módulo introdutório, também é uma resposta pessoal, tá bom, galera? Muito obrigado e até a semana que vem na nossa próxima videoconferência.